Era uma noite especial, e eu havia enfrentado um ano extremamente difícil. Naquele ano, meu pai faleceu repentinamente, o que já foi um golpe devastador. E, para complicar, eu estava trabalhando em 6 filmes sobre assassinatos não resolvidos. Temas intensos e obscuros que acabaram pesando ainda mais sobre mim. Na época, eu tinha uma produtora e, honestamente, tudo o que podia dar errado parecia ter dado. Chegou então o dia 9 de setembro, e eu recebi 2 ligações seguidas, em um momento que, olhando para trás, percebo ter sido quase poético, embora muito doloroso. A primeira ligação veio do meu contador. Ele me disse, com todas as letras, que eu estaria falida em 30 dias. Tínhamos estourado o orçamento em mais de 2 milhões de dólares, e eu ainda precisava entregar mais um filme e meio. Eu estava trabalhando com um diretor, mas os custos haviam saído do controle. Desliguei o telefone, atordoada, e, quase imediatamente, ele tocou novamente. Desta vez, era minha mãe, e ela estava em uma situação muito delicada. Aquela notícia a deixou arrasada, especialmente porque ela ainda estava sofrendo com a perda do meu pai. Aqueles 2 telefonemas foram o suficiente para me colocar de joelhos. Eu sempre fui boa em resolver problemas, mas, naquele momento, me senti completamente impotente. Foi nesse momento de total desespero que minha vida começou a mudar. Minha filha, já adulta, me viu naquele estado e, sem dizer nada, entregou-me um livro. Era um livro de 1910, chamado A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. Eu perguntei a ela por que havia me dado aquele livro, e ela respondeu algo vago, como se nem ela soubesse ao certo motivo. O jeito como ela me entregou o livro foi curioso, quase mecânico, como se estivesse sendo guiada. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor, mas mesmo assim comecei a ler o livro ali mesmo, sem hesitar. Estava em lágrimas, e minhas lágrimas molhavam as páginas, fazendo a tinta escorrer. Em cerca de 90 minutos, eu terminei a leitura, e, naquele instante, minha vida havia mudado para sempre. Foi como se eu tivesse sido inundada por uma compreensão que ia além das palavras do livro, algo que transcendeu as páginas. Eu vi algo imenso naquela leitura, algo que reacendeu uma chama em mim. A partir daí, iniciei uma jornada de descoberta. Fui cada vez mais fundo, procurando informações que corroborassem o que eu sentia ser uma verdade fundamental, que criamos a nossa própria realidade. Essa busca me levou para longe no tempo, para antigos textos e filosofias. Voltei a estudar a Tábua de Esmeralda e muitos outros textos antigos. Eu não contei para ninguém sobre essas descobertas no início, apenas segui meu impulso e continuei pesquisando, como se algo dentro de mim estivesse me guiando. Durante esse processo, mal dormia. Era como se o tempo se distorcesse. Eu começava a ler e, quando olhava para o relógio, parecia que só 5 minutos haviam passado, quando na verdade já se fora uma madrugada inteira. No dia seguinte, dirigi até a casa da minha mãe e compartilhei tudo o que havia descoberto. Um novo mundo se abriu para ela, assim como se abrirá para mim. E então voltei para casa e continuei a minha pesquisa. Em janeiro de 2005, eu reuni minha equipe e disse a eles: vamos criar algo que vai mudar o mundo. Não sabíamos exatamente o que seria, se um documentário, um filme, eu só sabia que tinha uma missão. Muitos pensaram que eu estava louca, mas, como se diz, é preciso um pouco de loucura para querer transformar o mundo. Desde aquele momento, enquanto criávamos o segredo, vivíamos realmente o segredo, aplicando os princípios todos os dias. Eu me tornei muito consciente dos sinais, das mensagens, e do que eu ouvia ao meu redor. Estávamos sendo guiados, e tudo o que precisávamos era colocado diante de nós de forma quase mágica. Lembro-me, por exemplo, de quando viemos aos Estados Unidos para filmar. Não tínhamos um único professor escalado ainda, mas, surpreendentemente, conseguimos contato com eles de forma quase instantânea, e todos aceitaram participar. Um dos professores era Jack Canfield, que estava em Aspen naquele momento. Ele não só concordou em ser filmado, como também nos pediu para fazer uma apresentação. Na sala em que apresentei a ideia do segredo, havia cerca de 60 professores, e todos levantaram a mão, entusiasmados para participar. Estávamos tentando contatar Bob Proctor também, mas ele parecia estar sempre fora de alcance. Porém, enquanto estávamos em Aspen, minha irmã, que me ajudava com a produção, finalmente conseguiu falar com o assistente de Bob, e, por uma coincidência incrível, ele também estava em Aspen. Era como se tudo estivesse se alinhando perfeitamente. Essa foi apenas uma das muitas sincronicidades que vivemos durante o processo. Cada passo parecia guiado, e, com o tempo, fui percebendo que o universo realmente conspira a nosso favor quando estamos alinhados com nossos propósitos.
O segredo estava literalmente presente em cada fase da criação de O Segredo, e foi assim que a minha jornada pessoal, aquela noite de desespero, me levou a uma nova realidade, uma realidade onde eu sabia que era possível mudar o mundo, um coração de cada vez. Esse processo foi transformador não só para mim, mas para todos nós envolvidos. No final, percebemos que a verdadeira mágica não estava apenas nas ideias, mas na fé que depositamos nelas. Eu lembro de um momento especial, quando estávamos em plena produção do Segredo. Tínhamos contatado um dos professores, e quando ele soube que estávamos prontos para filmar, ele apareceu em 30 minutos. Ele sabia, assim como todos nós, que algo incrível estava acontecendo. Havia uma energia de certeza no ar, como se cada pessoa soubesse, intuitivamente, que fazíamos parte de algo grandioso. Lançar O Segredo foi uma experiência cheia de aprendizados, claro, alguns desafios. Eu tinha uma produtora, então, na minha mente, sempre visualizei o lançamento acontecendo pela televisão, em redes ao redor do mundo, praticamente ao mesmo tempo. As conversas com redes de televisão estavam indo bem, mas, de repente, como no movimento sincronizado, todas elas desistiram, uma após a outra. Foi frustrante, mas, ao mesmo tempo, aquilo me deu um sinal claro de que o lançamento não era para ser desse jeito. Foi então que me abri para outras possibilidades, explorando formas alternativas de lançamento. Conversamos com algumas distribuidoras de cinema, mas elas só queriam comprar o conteúdo por completo, e eu sabia que não podia abrir mão do controle criativo. Foi aí que, quase por acaso, vi um anúncio da British Airways na internet, e uma ideia surgiu. Na época, a internet era bem diferente de hoje, e nenhum filme havia sido lançado online. Liguei imediatamente para o CEO da minha produtora e disse: vamos lançar isso pela internet. Vamos alcançar o mundo em 24 horas. Ele achou a ideia ousada, mas, felizmente, era um especialista em tecnologia. Ele trabalhava com uma empresa que, por coincidência, ficava a 2 quadras do nosso escritório, e foi essa equipe que viabilizou o lançamento. Foi o primeiro filme a estrear na internet e, em menos de 1 hora, já estava disponível globalmente. Era um sonho realizado, e eu sabia que, naquele momento, não importava mais o que acontecesse depois. O segredo estava no mundo, e isso era o mais importante para mim. Essa experiência me ensinou algo profundo sobre sinais e como o universo se comunica conosco. É fácil seguir os sinais quando são positivos, mas é muito mais difícil quando o que vemos parece ser um obstáculo ou um não. Antes, eu era do tipo que tentava empurrar as coisas, forçar situações a darem certo. Eu ligava para todos, mandava e-mails, fazia de tudo para garantir que as coisas seguissem como planejado. Mas, ao longo desse processo, aprendi que, quando surgem bloqueios, eles podem ser o universo nos dizendo para tomar outro caminho. Entendi que, se algo realmente deve acontecer, o caminho se abrirá naturalmente, sem que eu precise forçar. Um exemplo disso foi quando filmamos um professor, e desde o início eu sentia que havia algo estranho. Aconteceu um problema técnico durante a gravação, e as imagens ficaram inutilizáveis. No fundo, eu sabia que aquilo era um sinal de que aquele professor talvez não fosse para estar no documentário. Também houve professores muito conhecidos que não responderam ao nosso contato, e, de novo, eu soube que eles simplesmente não eram para estar lá. Eu confiei que tudo o que precisávamos nos seria dado, e assim foi. Essa transformação não aconteceu do dia para a noite. Eu tinha uma natureza de querer resolver tudo, de fazer acontecer, mas o segredo me mostrou uma nova maneira de viver. Aprendi a parar e esperar, a observar os sinais e confiar que o universo estava conspirando a meu favor. Era uma prática diária de rendição, de entender que o universo é um lugar amigável, e que tudo está sendo feito para nós, não contra nós. O processo de edição do filme foi uma lição à parte. Passávamos até 16 horas seguidas na sala de edição, lidando com toneladas de filmagens. Em certos momentos, os computadores simplesmente travavam, e parecia que uma bola de arco-íris aparecia na tela, simbolizando que algo estava errado. Eu percebia que o sistema estava respondendo à nossa atenção. Se estávamos muito ansiosos, as coisas emperravam. Então eu comecei a praticar soltar e relaxar, e dizia ao editor: vamos levantar e dar um tempo. E, de repente, tudo voltava a fluir. Com o tempo, percebi que essa era uma lição do segredo. Quanto mais você força, mais resistência encontra. Quando você apenas relaxa, o universo abre o caminho para você. Eu experimentei isso até nas pequenas coisas do dia a dia. Quando estava com pressa, sempre encontrava um carro lento ou um obstáculo no caminho. Mas, se eu simplesmente relaxava, tudo parecia fluir mais suavemente. Essa prática de soltar e confiar é algo que levo comigo até hoje. Muitas vezes,
Nossa cultura nos ensina que devemos sempre lutar, insistir, nunca desistir. Mas há uma diferença entre esforço e insistência. O segredo é entender quando é hora de parar, de confiar no universo e deixar que as coisas aconteçam no seu próprio ritmo. Eu aprendi a definir intenções claras e, em seguida, a entregar o processo. O que quer que seja para mim, virá. E o que não for, eu aceito e sigo em frente. Essa jornada de criar o segredo foi a experiência mais mágica da minha vida, porque tudo parecia se alinhar exatamente como precisava. E essa é a beleza do segredo. Quando você vive em sintonia com o universo, ele realmente conspira para que você realize seus sonhos. Eu me lembro de como trabalhávamos sempre no fluxo enquanto criávamos o segredo. Se, em algum momento, algo não fluía ou eu não me sentia bem, simplesmente parava. Saía, me afastava, e só voltava a trabalhar quando me sentia bem de verdade. Quando não estava bem, eu não atendia o telefone, nem abria o computador. Eu sabia que, ao estar numa frequência baixa, abrir o computador era como abrir a porta para uma série de problemas, todos alinhados com essa mesma frequência negativa. Assim, só me conectava ao trabalho quando estava em um estado mais positivo. Esse modo de trabalhar era algo bem deliberado naquela época. Hoje em dia, minha conexão com o universo é ainda mais profunda e natural. Não sinto uma separação entre o que eu faço e o que o universo faz por mim. É como se eu e o universo fossemos um só, fluindo juntos. Por isso, me permito viver em um estado completo de aceitação, entrega e desapego. Descobri que somos nós mesmas que precisamos sair do caminho, pois tudo o que será dado a nós, ou que acontecerá em nossa vida, está além do que poderíamos imaginar. Quando finalmente deixamos de lado nossas próprias ideias sobre como as coisas deveriam ser, abrimos a porta para o campo quântico das infinitas possibilidades, algo muito maior do que qualquer coisa que a nossa mente poderia conceber. A mente é limitada, uma máquina de reciclar pensamentos. Já o campo quântico é ilimitado, oferecendo possibilidades que vão muito além da nossa imaginação. Hoje, eu simplesmente me entrego a esse fluxo. Percebi que quanto menos interferimos com ideias e opiniões fixas, mais magnífica nossa vida se torna. E digo isso por experiência. Quanto mais deixamos o universo operar, mais grandiosa nossa realidade fica. A experiência humana, eu sei, pode ser desafiadora, pois relacionamentos, dinâmicas familiares e amizades muitas vezes nos desafiam a enxergar a nós mesmas. E nem sempre é fácil. Chegar a esse estado de entrega e desapego foi um processo para mim. Em 2016, tive uma revelação que mudou tudo. Antes disso, eu já sentia que éramos seres infinitos, e até mencionei isso em Um Segredo, mas foi em 2016 que vivi essa experiência em toda sua verdade. Percebi que a pessoa que acreditamos ser é, na verdade, uma parte mínima de quem realmente somos. Desde então, me dedico a liberar toda a negatividade que surge, quaisquer memórias que vêm à tona. Aprendi que, quando uma emoção negativa aparece, ela está pronta para ser libertada de nós, e isso é um presente. Essas emoções estão guardadas em nossa mente subconsciente, e surgem para serem liberadas. Eu pratico a liberação rapidamente, aplicando isso a tudo que vejo como negativo. Se um sentimento de agitação ou frustração aparece, sinto-me grata, pois sei que posso liberá-lo. E, uma vez liberado, nunca mais me incomodará. É como se ninguém no mundo tivesse o poder de me irritar, a não ser que algo dentro de mim ainda esteja esperando para ser liberado. Esse processo foi transformador. Quanto mais eu liberava, mais feliz me tornava. Eu identificava crenças que não me serviam e, ao liberá-las, era como se uma nova vida se abrisse para mim. Em 2016, passei por outra experiência intensa, uma espécie de despertar. Estava vendendo uma casa e, após ter me preparado para a mudança, a venda foi cancelada. Aquela decepção me pegou de surpresa, já que eu sempre me sentia bem e não esperava algo assim. Para me acalmar, decidi assistir a um conteúdo espiritual. Liguei o computador e encontrei uma entrevista com David Binga, uma pessoa comum que falava sobre como se libertou ao enxergar a verdade. Ele mencionava que nossa verdadeira essência estava ali o tempo todo, além da mente. Entrei em contato com David, e ele me guiou em um exercício onde me mostrou que, quando a mente para de focar, o que está além dela é nossa verdadeira essência, sempre presente. Foi uma revelação. Eu entendi que somos ilimitadas, que o que somos vai muito além do que nossa mente possa conceber. Desde então, minha visão do mundo mudou completamente. Esse processo de deixar ir continua sendo uma prática constante para mim. Cada padrão que surge, cada emoção negativa, é uma oportunidade de me libertar ainda mais. Eu continuo buscando maneiras de explicar esse processo de forma simples,
pois acredito que qualquer pessoa pode aprender a liberar e viver essa liberdade plena. É isso que compartilho com minha filha e com todos que querem aprender a viver em alinhamento com o universo, com toda a leveza e grandiosidade que esse estado oferece. Sempre busco simplificar mais e mais o processo de liberação, e falo bastante sobre isso no meu livro O Maior Segredo. Mas sigo procurando formas de tornar tudo mais acessível, porque acredito que todos podem se beneficiar dessa prática. Uma das coisas que precisamos entender é que passamos a maior parte do tempo resistindo. Resistimos quando algo acontece de um jeito que não queremos. Gostamos das coisas que nos agradam, mas tentamos empurrar para longe tudo que não gostamos, seja uma situação, uma pessoa ou até um comentário. E essa resistência gera todos os sentimentos negativos e tensões dentro de nós. Quando surge uma lembrança ou sentimento negativo, ao invés de resistir a ele, o que devemos fazer é o oposto: acolhê-lo. Não tentamos consertar, mudar ou afastar esse sentimento, apenas permitimos que ele esteja presente. No ato de permitir, paramos de resistir, e então essa energia simplesmente evapora. Muitas vezes, é possível até sentir essa energia se desfazendo no peito, como um sistema automático de limpeza no nosso corpo. Quando paramos de resistir, tudo se dissolve. Esse processo de liberação pode ser contínuo, não precisando que enfrentemos memórias ou traumas específicos um por um. Muitas das nossas dores e lembranças estão conectadas como vagões de um trem. Ao soltar um, outros seguem com ele. Além disso, o universo nos ajuda mostrando, por meio de pessoas e situações, o que precisa ser liberado. Tudo o que acontece conosco é, na verdade, um presente do universo, uma oportunidade de liberar o que nos prende e nos tornar mais felizes e livres. Hoje, a prática de liberar é algo natural para mim. Já nem penso muito. Quando sinto um desconforto, simplesmente acolho o sentimento e logo sinto um alívio profundo pelo corpo. É maravilhoso ver uma emoção forte simplesmente desaparecer, como se evaporasse. Essa sensação de liberação é uma das melhores do mundo. Esse processo também me permite observar minha vida de uma nova perspectiva. Em 2016, eu vivenciei uma mudança que me trouxe a consciência de um observador. Percebi que somos capazes de observar nossos próprios pensamentos e sentimentos, e que, se conseguimos observá-los, então não somos nossos pensamentos. Ao viver nesse estado de observação, estamos acima das situações, liberando a energia sem nos apegar ao que passa. Ser o observador é ver tudo de forma menos pessoal. Isso cria uma distância saudável entre nós e os acontecimentos. E, com essa clareza, somos capazes de entender que nada é pessoal. As pessoas estão vivendo suas próprias jornadas, e ao invés de ver suas ações como algo que fizeram contra nós, enxergamos sua própria dor e padrões. Passamos a ver o ser que há dentro delas, além da projeção de dor que possa surgir. Isso muda totalmente a maneira como reagimos ao mundo. Quando alguém me pergunta como voltar aos trilhos, digo: você nunca sai do caminho. Na verdade, é a mente que nos faz acreditar nisso. Ao perceber que somos a consciência que observa, e não a pessoa perdida, libertamo-nos do poder que a mente exerce sobre nós. Estamos sempre exatamente onde deveríamos estar, e, como dizia Robert Adams, tudo está se desenrolando exatamente como deveria. Nenhum de nós pode ser verdadeiramente ferido ou prejudicado, porque somos todos eternos. Somos consciência infinita, e cabe a cada um descobrir essa verdade sobre si. Posso apenas encorajar as pessoas a embarcarem nessa jornada, pois, para mim, é a melhor que alguém pode fazer. Descobrir quem você realmente é e se libertar é uma experiência incrivelmente maravilhosa. Há a morte do corpo, claro, mas não existe a morte da consciência de quem somos. Então, estamos aqui apenas vivendo e nos divertindo, explorando o que significa estar vivo. Às vezes, me pergunto se todos viemos a esta vida com uma missão ou propósito específico. Afinal, o segredo ensina a manifestar nossos desejos e a permitir que as coisas fluam. Sinto que, de certa forma, nasci com um propósito, e o segredo certamente faz parte dele. Quando olho para trás, vejo como minha vida toda me preparou para aquele momento. Tudo foi se encaixando, como se eu estivesse sendo moldada para compartilhar essa mensagem com o mundo. Por exemplo, trabalhei em televisão, onde vi de perto como as notícias podem ser manipuladas para contar histórias de formas específicas. Então, quando o segredo explodiu e todos queriam entrevistas, jornais e programas de TV incluídos, eu sabia que precisaria ser cuidadosa. Sabia, pela experiência com o jornalismo, que o ciclo midiático muitas vezes cria figuras para depois derrubá-las. Foi essa experiência que me ajudou a decidir onde e como compartilhar a mensagem de O Segredo, como na Oprah, porque sabia que ela vivia a vida de forma alinhada ao que eu estava ensinando.
Essa experiência de vida também me mostrou que a mensagem sempre deve ser a estrela, não eu. Estou aqui apenas para passar adiante o que descobri, algo que não poderia guardar só para mim. Compartilhar esse conhecimento era uma força que vinha de dentro de mim. Mas acredito que todos têm esse tipo de propósito, mesmo que ele não seja tão visível quanto lançar um livro ou um filme. Pode ser o papel de uma mãe, criando filhos que se tornam seres humanos incríveis. Essa mãe está exatamente onde deve estar, moldando a vida de seus filhos. Tudo isso é parte da nossa jornada. E acredito profundamente que o propósito de todos nós é descobrir quem realmente somos, ir além da nossa identidade e ver nossa essência infinita. Esse, para mim, é o propósito final. Quando descobrimos quem somos de verdade, encontramos uma liberdade que nada pode tirar. Não falo de uma compreensão intelectual, mas de uma experiência pessoal e vivida. E, ao saber disso, perdemos o medo da morte, porque sabemos que a nossa essência não morre. Quando criança, tive uma experiência que me marcou profundamente e que carrego comigo até hoje. Eu devia ter uns 10 ou 12 anos, e naquela época, éramos muito protegidas pelos nossos pais, sem muita interação com outras crianças. Fui para um acampamento escolar pela primeira vez e fiquei doente, com uma dor de cabeça terrível que hoje reconheço como enxaqueca. Eu era tão tímida que nem contei aos professores sobre a dor. Uma noite, enquanto todos dormiam, a dor se intensificou. Saí da cabana, desci até o penhasco perto do mar e pedi, do fundo do meu coração, se existe um Deus, por favor, tire essa dor de cabeça agora. E, de repente, a dor desapareceu, e fui tomada por uma sensação de alegria, êxtase e amor. Naquele momento, com lágrimas escorrendo, tive a certeza de que Deus existia. Desde então, essa certeza nunca me deixou. Com o tempo, minha visão sobre Deus mudou. Naquela época, eu via Deus como algo separado de mim, lá fora. Hoje, entendo que essa consciência divina está dentro de todos nós. Também tive outras experiências espirituais, algumas transcendentes, que colapsaram o tempo e o espaço. Uma vez, com um professor, estávamos a cerca de 60 milhas de uma cidade, viajando de carro. Ele nos pediu para fechar os olhos, e, quando abrimos, estávamos já na entrada da cidade, como se o tempo tivesse se dobrado. Essa e outras experiências me mostraram que a realidade é muito mais vasta do que o que percebemos com nossos sentidos. A vida é uma jornada para descobrir essa dimensão infinita dentro de nós. E acredito que, ao fazer isso, encontramos a paz e a felicidade duradouras, porque passamos a ver o mundo de um jeito totalmente novo. Sabemos que somos parte de algo muito maior e que somos eternos. Acredito que tenho uma boa compreensão do tempo e do espaço e percebo que, na verdade, esses conceitos não são reais. Sempre tive sorte de vivenciar experiências que desafiam essa percepção. Em uma ocasião, eu estava em um carro com 5 pessoas, incluindo minha filha, e passamos por algo tão incrível que me fez questionar o que é real. Quando vivenciamos algo que desafia as ideias fixas sobre o que consideramos sólido e imutável, como o espaço, essas crenças simplesmente se dissolvem. É como se tudo o que temos como certo desmoronasse, e as barreiras que criamos na mente fossem sendo desmontadas. A física quântica nos diz que, quando saímos de uma sala, ela deixa de existir até que voltemos a observá-la. Costumava estudar bastante física e até brincava com a ideia de fazer a sala reaparecer. A probabilidade de estarmos em uma realidade virtual me parece bastante alta. Lembro de um professor, Lester Levinson, que dizia que a realidade é muito maleável, como vaporosa. Quando estava pesquisando para o segredo, o tempo pareceu simplesmente desabar ao meu redor, me permitindo fazer muito mais do que eu imaginava em tão pouco tempo. Isso é algo além do que vemos como real. Para quem estuda física quântica, tudo o que pensamos ser sólido e real na verdade não é, tudo é apenas energia. Os átomos que formam o que chamamos de matéria são como pequenos tornados, girando em alta velocidade. Somos, de certo modo, como pequenos redemoinhos de energia que assumem essa forma densa, mas que, em essência, não são sólidos. Lembro de um cientista que, ao descobrir que nada é realmente matéria, acordou com medo de que o chão não sustentasse seus pés. Essa ideia de que a realidade é vaporosa, eu compreendo completamente. Mesmo sem ter passado por essa experiência específica, sei que o mundo é, de certa forma, ilusório. Tudo o que experimentamos no mundo vem de dentro. Podemos provar, com certeza, que existe algo além da nossa percepção sensorial externa. Eu fiz experiências comigo mesma, tentando dissolver as estruturas mentais que me condicionam a ver o mundo de uma forma fixa. E, quando nos abrimos à possibilidade de ver a realidade como ela realmente é, descobrimos que ela é muito mais bonita do que como nossa mente a construiu.
Quando me perguntam se sou consciente de dons que vão além do comum, percebo que tenho uma certa clareza intuitiva. Lembro de uma época em que meu mentor, que era espanhol e seguia uma ordem espiritual, me ajudou a entender que essas experiências são naturais, não sobrenaturais. Eu via luzes, auras ao redor das pessoas, especialmente quando falavam sobre algo lindo. Me recordo de uma vez em que, ao passar por uma pessoa, vi uma aura ao redor dela e pensei que aquilo era incrível. Quando contei para o meu mentor, ele, sem muita surpresa, me disse: "Isso é normal." Aquilo foi um choque para mim, mas também me fez entender que essas capacidades são naturais em todos nós. Há momentos em que sei coisas sem explicação. Lembro de uma ocasião em que uma amiga da minha filha estava no hospital, grávida de 32 semanas. Minha filha pediu que eu enviasse boas energias, e eu disse: "Ela e o bebê vão ficar bem, e é uma menina." Minha filha ficou surpresa, porque ninguém sabia o sexo do bebê. Mais tarde, nasceu uma menina, saudável, como eu havia dito. De onde veio essa certeza? Não há nada especial aqui, é apenas uma abertura para perceber o mundo além das aparências. Quero que as pessoas saibam que ver luzes ou sentir essa energia é lindo, e não há nada a temer. Isso foi algo que meu mentor sempre reforçava: não há nada espiritual que possa te machucar. Eu aceito totalmente que, apesar do medo que tantas pessoas têm do desconhecido e do que é espiritual, nada do que é espiritual pode realmente nos ferir. Sempre tive essa verdade no coração e concordo que já passei por algumas experiências místicas estranhas e até assustadoras. Houve uma experiência em particular que ainda me marca. Eu estava hospedada em um hotel e, enquanto dormia, acordei em um estado de sonho. Vi a silhueta de um garotinho, como uma imagem esfumaçada e negra, que se movia pelo quarto. Ele começou a pular na cama, e quando se deitou ao meu lado, olhou diretamente para mim. Mesmo nesse estado de consciência alterada, minha única reação foi orar, pedindo ajuda aos anjos. Adormeci novamente, mas, ao acordar de verdade, meus olhos estavam cheios de lágrimas. Foi um momento assustador, mas nunca senti que aquilo poderia me machucar de verdade. Às vezes, eu acordava e via símbolos egípcios no teto do meu quarto, hieróglifos, símbolos antigos. E embora fosse impressionante, não me surpreendia, pois eu já havia estudado e seguido os ensinamentos das antigas escolas de mistério. Estive no Egito este ano, algo que desejei fazer desde os 18 anos, e finalmente realizei com uma viagem que se manifestou rapidamente após eu escrever sobre isso. Era como se minha alma já conhecesse aquelas terras, e foi incrível ver a profundidade de mistérios que cercam tudo o que vemos. Sabemos tão pouco sobre como as coisas foram feitas ali, desde as paredes com gravuras perfeitas até a capacidade que essas antigas civilizações tinham de manifestar e dominar a mente. A compreensão de que criamos a nossa própria realidade é uma das maiores lições que encontrei na busca pelas raízes dos ensinamentos da lei da atração. Eu estudei uma ordem espiritual chamada Rosa Cruz e aprendi com grandes nomes, como Isaac Newton e Francis Bacon, que esses ensinamentos estavam, de fato, enraizados nas antigas escolas de mistério, mas eram secretos por medo de represálias. Aprendi a compreender o karma, os ciclos, e a interconexão entre mente e realidade. Inclusive, uma das práticas que estudei foi dissolver nuvens, um exercício para demonstrar o poder da mente e sua capacidade de influência. Ao projetar a consciência no centro de uma nuvem, sentindo frio ao redor, eu podia dissolvê-la pouco a pouco, uma maneira de nos mostrar que tudo é mente, tudo é energia. Eu alcancei tantos graus nessa jornada espiritual que hoje percebo a harmonia e a ordem na existência. Tudo o que experimentei e aprendi transformou minha vida, permitindo-me liberar o controle excessivo sobre o que ocorre ao meu redor. Hoje, não busco mais essas práticas com a mesma intensidade, pois sinto que tudo o que precisava descobrir já está dentro de mim. Ainda me emociono em compartilhar essas histórias, e ao longo de todos esses anos desde o segredo, vejo cada vez mais o quanto o poder da mente é imenso. A mente tem o papel de nos ajudar a criar a vida que desejamos, e o segredo me ensinou a usá-la de forma positiva. Com o tempo, aprendi a acalmar a mente, a deixá-la em paz e a confiar na vida. O que encontrei ao escrever O Maior Segredo foi um caminho para liberar a mente, e assim, encontrar uma felicidade inabalável. Uma vez que conseguimos nos desvencilhar das armadilhas mentais e emoções negativas, o que resta é uma alegria que não se abala, mesmo em situações urgentes. Sinto-me guiada pela vida de maneira perfeita, muito além do que eu mesma poderia planejar, e é uma experiência libertadora. Agradeço profundamente a todos que seguiram comigo nessa jornada de descoberta, de transformação pessoal, e por todas as ferramentas que pudemos compartilhar para alcançar a verdadeira felicidade. Se você chegou até aqui, comente. Tudo vem até mim com alegria, facilidade e glória. Não se esqueça, sua inscrição e seu comentário fazem este canal crescer.
Gratidão.